Olá, meus amigos, estamos aqui, mais uma edição do nosso podcast Teologia e Sociedade, esse podcast que se propõe a tratar de vários assuntos que correlacionam tanto aspectos da fé, mas da vida prática, de conceitos, de experiências, de valores, enfim, que influencia a nossa sociedade. E de antemão, eu quero te pedir para você aí já, né, não esquecer de curtir o nosso canal, curtir o vídeo, que você possa compartilhar, repartir, enfim, para que nós possamos cumprir o nosso objetivo maior, que é servir nossa sociedade, servir a nossa comunidade de fé, com conteúdos que realmente sejam relevantes. E hoje eu não tenho a companhia do nosso querido Gustavo Zimmermann, mas tenho a companhia de uma grande, querida amiga, irmã em Cristo, a nossa querida Gisela Mendonça. Bem-vinda, Gisela. Muito obrigada. É uma alegria. E para quem não sabe, a Gisela tem uma experiência, uma vivência, um conhecimento muito importante para o tema que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos entrar no campo das artes, né? Nada mais próprio para o termo de sociedade do que falar de cultura, falar de artes, estão tudo diretamente vinculado, relacionado, e a Gisela tem um chão enorme nesse conteúdo, e a gente vai aqui desfrutar um pouco dessa experiência e o conhecimento da Gisela. Bem-vinda mais uma vez, Gisela. Quem é a Gisela? Deixa a galera te conhecer, Gisa. Bom, vou começar por aqui. Atualmente eu sou diretora da Grampar Escola de Dança, aqui em Santa Maria. Mas eu comecei a ser artista, digamos assim, a estudar, né, o ofício aos 6 anos de idade. Isso foi em Porto Alegre. Os meus pais, né... Já faz uns 10 anos, então. Já fazem mais. O meu pai é militar, então a gente se mudava, né, bastante de cidade. E aos 6 anos, então, eu comecei meus estudos em balé clássico. A minha família é uma família de artistas. Eu sempre estive muito envolvida com a música, com a pintura, o meu pai esculpia em madeira, o meu tio fazia barquinhos detalhados assim de madeira, minha tia pintava. Então eu sempre tive, meu tio canta, então eu sempre tive envolvida nesse universo. E escolhi a dança, escolhi o balé, até fiz umas aulas de piano, mas eu me dediquei mais ao balé. E aos 21 anos, eu me converti a Cristo em Goiânia. Fui morar lá e para tentar dançar profissionalmente, e acabei encontrando Cristo e conheci o trabalho da Companhia Rema, liderado pela pastora Adriana e Luciana Pinheiro, que são 2 irmãs. E a partir daí a minha história, logicamente, mudou, né? E comecei, então, a produzir arte cristã. Legal. A gente sabe, pelo menos eu já ouvi falar bastante do Rema, né? E explica para nós um pouquinho assim, qual é a proposta do Rema, o alcance dele, o que eles vêm fazendo aí ao longo desses anos? A Companhia Rema tem mais de 30 anos e é bastante relevante, assim, né, no universo cristão. Começaram com um festival Rema, né, que abrangia, na época era Evangelizando com Arte, depois mudou o nome para Festival Rema para abranger outros assuntos. E isso, esse festival, ele ia caravanas para Goiânia, né, de todos os lugares do país. E esse movimento, digamos assim, ele surgiu com a influência dos bailarinos da Festa dos Tabernáculos no Brasil. Então, porque a dança,
porque a Companhia Rema é mais voltada para dança, né? Antigamente a dança ela não era incluída dentro do contexto da liturgia, né? Sim, lembro desse tempo. Exato. Então, se criou esse movimento para entender, né? Como inserir, então, a dança dentro da liturgia, porque antes era considerado, né, pecado e tudo mais. Então, esse movimento começou a ser estudado dentro das escrituras, né? O porquê, como deveria ser feito, né? Sim. Então, a Companhia Rema é, bem dizer, histórica. Então, dentro do Brasil, né? Uma das pioneiras, digamos assim, na compreensão desse trabalho. E a pastora Adriana, né? A influência dela é bem grande. Hoje, o nosso alcance já está a nível mundial, porque se criou uma rede global de artes. E essa rede, ela não tem as pessoas que estão incluídas dentro dessa rede não é uma autoridade eclesiástica, assim, é uma comunidade, né? Não necessariamente são cristãos que se reúnem, né? Se conectam e para falar sobre o que a arte, né, cristã, qual é o alcance, como a gente pode se inserir dentro da sociedade, né? Quais são os movimentos que a gente tem que fazer para ser relevante. Mas não restrito à dança, né? Não. A dança acho que foi o restrito à dança. carro-chefe, digamos assim, dentro das expressões artísticas. A dança foi a que teve mais impulso. Exato. Mas ela é aberta para as outras expressões. Que outras expressões o Rema hoje está promovendo? Teatro, cinema, pintura, todas as belas artes, todas as artes cênicas, né? Tudo que envolve arte, fotografia, né? Tudo, gravuras, uma coisa que eu achei né? interessante, de um tempo para cá eu tenho visto também, já com mais frequência, pintores que durante o culto, né, o culto ele promove uma inspiração específica, seja por meio dos louvores, seja por meio da palavra trazida. E eu tenho percebido que em alguns momentos, principalmente em congressos, em eventos, até eu mesmo fui ministrar em Bento Gonçalves há pouquíssimo, 2 meses atrás, e tinha uma artista, né, que ela estava durante a mensagem fazendo uma pintura em tela. Uhum. E tendo a ver com a temática da mensagem, né? E ficou uma tela belíssima. Ganhei de presente a tela, fiquei emocionado. Mas eu já percebi isso acontecer em outros lugares, né? Que é, digamos assim, uma motivação maior para o artista, uma inspiração no ambiente sacro, né? Sim. A gente às vezes esquece de algumas áreas artísticas, né? Literatura, o circo. Então, na verdade, a gente não pode separar o ser humano da cultura, né? A gente veio de um pensamento, né? De uma influência de um pensamento dualista que separava, né, o corpo da alma e via o corpo como algo ruim, né, as artes de repente como algo que não glorificam, ou separava aquilo que é sacro daquilo que é profano, e a gente perdeu um pouco dessa visão de integralidade do ser humano, né? Sim. E isso não foi muito benéfico para nós como cristãos, porque daí a gente para de exercer nosso papel dentro da sociedade. Então, eu acredito que é necessário, sim, uma retomada, uma reflexão a respeito disso. É muito importante, porque a gente precisa estar dentro do nosso contexto, a gente precisa ser uma voz, a gente precisa se expressar dentro da cultura e do tempo que a gente está. A gente não pode se enclausurar, né? Verdade.
ser santo, estar santificado não significa não estar inserido dentro da sociedade, né? Eu acho que a igreja, por longo tempo, né, até por falta de compreensão, talvez, do tema, eu acho que ela sacrificou demais os seus artistas. Sim. Né? Eu acho que os artistas ficaram sufocados, né? E tendo que muitas vezes expressar aquilo que é seu dom, seu talento, ou até poderia dizer que vocação, fora do contexto cristão, porque não tinha espaço, e aí era discriminado porque estava fazendo isso. Então ficava naquele conflito. Ou ele abdicava da sua arte e ia fazer qualquer outra coisa para poder sobreviver, Sim. né? Ou ele exercia a sua arte de uma forma não necessariamente a glorificar a Deus, mas... né, era aquilo que ele tinha a aptidão para desenvolver, e ficava nessa angústia. Exato. Né? Não sei se tu chegou a viver isso, ou pelo menos ver gente sofrendo com isso. Como é que foi para ti isso? Então, eu não me converti nessa época. Eu me converti, então, já estava tendo essa ruptura. Então, mas era bem recente, né? Porque eu já estou com 42, então não faz 10 anos. Não engana, é feio mentir no ar assim, guria. Não, e eu me converti com 21, então faz quase 20 anos, né? Na verdade já tem 21 anos, eu errei o cálculo. Então eu peguei provavelmente uma época de transição. E a gente sabe também que dentro de algumas denominações existe ainda barreiras, né? Barreiras, essas restrições, né? Tipo, pode isso, mas não pode aquilo. Sim. Né? Tipo, pode coreografar fora do contexto da liturgia, mas dentro da liturgia não pode. Então, eu tô falando da dança, né? Mas a gente precisa... Eu acredito que a gente tem que avançar ainda um pouco mais. Porque, por exemplo, onde nós já temos, então, essa abertura, a gente tem que entender que a nossa arte ela precisa ser expressada também fora do contexto da igreja, no caso, geográfica. Né? A gente precisa se expressar talvez muito mais fora do que dentro, né? Então, acho que talvez esse seja o nosso maior desafio. Vou polemizar um pouquinho. Tá bom, Posso? pode. Eu acompanhando assim o pensamento de alguns teólogos sobre o tema, né? Eu vejo que, principalmente os reformistas, eles têm uma premissa a respeito da liturgia, falando de culto, né? Nós estamos assim considerando a expressão artística para além da música na liturgia do culto. Estamos aqui estendendo para outras expressões, como a dança, como a pintura, enfim, a coreografia, e tudo que você já mencionou aqui. Segundo alguns teólogos reformistas, eles colocam o seguinte, que o que deve ser considerado em termos de liturgia, de culto, são os elementos encontrados naquilo que era originalmente realizado, né? E o que se tinha originalmente nas liturgias da igreja? Tinha oração, tinha louvores e tinha o repartir da palavra, o compartilhar da palavra, do ensino da palavra de Deus. Eram esses os elementos básicos da liturgia dos cultos originais, né? Agora, segundo o pensamento deles, eles afirmam assim, que introduzir outros elementos, né, corre-se um grande risco, porque o que vai se definir o que é válido e não, ou não, na liturgia. Se mantém o padrão original, você tem uma segurança de que aquilo é correto, porque é o original. Os acréscimos são discutíveis.
Então, eles, reformistas, optam por manter a estrutura original da liturgia. O que tu pensa sobre isso? Eu penso que eu posso orar e pregar a palavra dançando. Então, se eu não me engano, foi Francisco de Assis que falou, né? Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, eu não preciso falar para orar. Eu posso me expressar a minha oração. Eu posso pregar o evangelho e não necessariamente eu vou usar palavras, né? Porque a gente, então, tá colocando dentro de uma caixinha o que é uma oração. A gente está colocando dentro de uma caixinha fechada o que é uma pregação. Então, eu acredito que a arte, ela tem muito poder para comunicar e tocar de uma forma muito mais poderosa a memória da pessoa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo, provavelmente nessa geração, assistiu Titanic. A gente lembra de cenas do filme Titanic, a gente lembra de cenas, a gente lembra da música, e isso ficou marcado dentro de nós. Mas talvez eu não... Isso eu vi, sei lá, quanto tempo que eu assisti o Titanic, eu não sei quantos anos faz. Mas, por exemplo, o que o senhor pregou na semana passada, será que a gente consegue lembrar... Com a mesma intensidade e clareza. Com a mesma intensidade e clareza. Então, a arte, ela tem um poder de marcar o ser humano. E talvez, e quase 100% de certeza, que nós perdemos, né, para as trevas, digamos assim, muito por a gente não entender isso, o poder da arte, porque o artista, ele cria uma mentalidade dentro da sua geração. Ele influencia a sua geração. E, sei lá, vamos pegar artistas, né, que marcaram uma época. Michael Jackson, Madonna, né, vamos lá um pouco mais longe, Leonardo da Vinci. Todo mundo tem referência desses artistas, da obra desses artistas. Então, essas produções, elas se perpetuam. Uhum. Então, de uma forma quase que natural. Quase eu vi uma colocação, não me lembro onde nem de quem, tá? Mas isso é uma coisa que me marcou. Que a arte, ela tem um poder de eliminar nossos filtros. Explicando. Quando nós vamos ouvir uma mensagem, uma palestra, enfim, qualquer elemento assim que seja direto à comunicação, nós utilizamos muitos filtros na nossa racionalidade, né? Onde a gente vai julgando o que está sendo dito o tempo todo e passa a peneira e a gente retém alguma coisa daquilo que é dito. A expressão artística rompe com boa parte dos filtros. É por isso que a música tem um poder de influência gigante, né? É por isso que ela modela as emoções e modela muitas vezes a forma de pensar. Todas as gerações, as grandes revoluções que ocorreram, né, na sociedade a partir de movimentos jovens, mais no contexto, né, a partir do século XX principalmente, a gente percebe que as artes elas são a principal ferramenta para influenciar uma geração inteira, né? Entra a música, entra a dança, entra todas as expressões artísticas, né? O teatro é um impacto violento, né? Porque remove esses filtros. Isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. O fato, pelo que tu estás dizendo, né? A gente percebe que a galera que usa para o mal faz isso com excelência,
né? Exato. E a igreja poderia usar essas mesmas ferramentas, que essas ferramentas, elas não são em si mesmas nem boas nem más, são ferramentas. Você pode usar ela para o bem e pode usar ela para o mal. Né? Exato. Um avião você pode usar para transportar pessoas, para fazer muitas coisas boas, e você pode fazer para transportar bomba. A ferramenta ela é usada conforme aquele que está operando a ferramenta. E a igreja deixa de usar essas ferramentas no aspecto positivo. Não é isso que acontece? É verdade. E infelizmente. E a gente perde, né, o nosso espaço em função de não compreender isso, do impacto, da força. E a gente pode trazer uma transformação através da arte, sim. É necessário e é urgente. Eu acho que a gente precisa entender ir mais além, né, do que a gente tem vivido e precisa se debruçar nesse tema, sabe? É muito importante a gente entender o impacto que as artes causam. Gisela, e a gente está percebendo que, claro, essa discussão sobre isso, né, tomou corpo e muitas igrejas hoje já estão abertas para experienciar, né, essa utilização das artes, e eu vejo que principalmente a dança, né, tem sido assim cada vez mais comum ver as igrejas tendo seus grupos de dança e tudo mais. Ok, mas às vezes isso por mais que a intenção seja boa, por vezes isso é mal conduzido. Quais os problemas que tu enxergas assim nas igrejas que querem fazer isso, mas acabam fazendo de qualquer jeito? Quais são os critérios que tu considera importante? Então, é bastante polêmico também, eu acredito isso. Eu acho que o que nos diminui, digamos assim, e nos coloca numa posição marginalizada dentro da sociedade. E nós temos muitos rótulos lá fora, né? É a nossa falta talvez de esmero, a nossa ignorância, né? A nossa falta de estudo, a nossa falta de qualificação, justamente porque às vezes a gente se separa muito do mundo, né? Jesus, ele sabia quem ele era, ele cumpriu na plenitude a missão dele, mas ele estava inserido dentro do contexto. Inclusive ele foi muito criticado porque ele convivia, né, com pessoas. Era inserido. Ele convivia e foi para os doentes, né? Então, às vezes a gente tem muito medo, às vezes, de perder uma pessoa por enviar ela, talvez, para algum lugar que não seja cristão. E eu acho que o problema está nessa formação. Como que a gente tem que formar, como que a gente tem que discipular um artista? Como que a gente tem que formar, como que a gente tem que conduzir ele? Né? Eu acho que é uma questão de identidade, de saber quem você é e de não perder os seus princípios. Porque eu acredito que quando a gente perde princípios é porque a gente não se converteu genuinamente. E aí a gente acaba se enclausurando, aí a gente volta, né? E aí a gente perde o que a ciência tem dito sobre a dança, por exemplo. O que o esporte... Quando que a dança, por exemplo, se relaciona com o esporte. Porque aí eu vou perdendo a evolução, né? Eu vou deixando de estudar, eu vou deixando de me aprofundar. E vou ficando... tá bom assim, Deus recebe assim. É o suficiente. Eu vejo muito... no que se fala, no que se vê com relação, por exemplo, à dança dentro das igrejas. Uma dança muito gestual, muito mímica. Não tem muita técnica. E hoje em dia, por exemplo, na dança, o bailarino, ele é, bem dizer, um atleta. De alto rendimento. Eu tenho uma bailarina lá em casa, eu sei bem o que é isso. Exato. Então...
quando é que a gente vai entender que a gente precisa se dedicar? Quando que a gente vai entender? Quando que a gente vai entender que a nossa arte ela não está restrita ao culto? Quando que a gente vai entender, eu tô falando muito da dança porque é a minha praia, né? Mas quando que a gente vai estar quando que a gente vai tocar o secular, né? Com a nossa expressão. É que eu acho que isso evoca uma questão que é a da excelência, né? Exato. Eu acho que quando a gente não tem excelência no que faz, a gente não gera impacto em nada. É mais um no meio da multidão. Exato. E o esforço pela excelência, isso glorifica a Deus. E a condução de qualquer coisa para Deus, feita de qualquer jeito, isso não promove a glória de Deus, né? Isso se aplica a qualquer coisa. O camarada que vai pregar, se ele não busca com excelência, né, o conhecimento, o conteúdo, aquilo que deve ser comunicado, se ele acha, não, eu vou para lá e Deus vai me dar a palavra na hora. Tem gente que pensa assim, eu acho que isso é comprometedor. Né? É comprometedor. E isso vai na música, né? A galera que é da área da música, que vai ministrar o louvor, sabe que é muito diferente tocar ou cantar com quem sabe e faz aquilo com qualidade, para tocar com quem só tem talento, digamos assim. Sabe só ali meia dúzia de posição e faz de qualquer jeito. E muito a igreja foi prejudicada por esse pensamento. Não, é para Deus, a gente faz de qualquer jeito, né? E acabava fazendo nada que fosse satisfatório. E lá fora, isso é pesado. Né? Demais. As pessoas vão olhar, vão julgar, vão criticar, e ao invés de promover algo positivo como resultado, acaba promovendo o contrário. Exato. Uma crítica pesada e ruim, né? Sob pena do quê? Mas é porque a pessoa gosta, ela gosta de dançar. Só o fato de ela gostar não é o suficiente, é isso que tu estás dizendo, Exato. né? Para além de gostar, tem que ter uma dedicação, um esforço, um trabalho, né? Só o talento não vai resolver. O talento natural, ele é restrito, né? Ele é limitado. O talento é uma pedra bruta, ele precisa ser lapidada, e a lapidação vem nesse esforço. E a palavra de Deus fala, né, sobre aquele que faz, né, com arte, que faz com excelência, que exerce a sua arte com excelência, ele é colocado entre príncipes. Quer dizer, quando a igreja faz o papel dela com excelência, ela ganha destaque na sociedade. Exato. Ela ganha notoriedade. Sabe que nós tínhamos, quando eu era lá de Guaíba, nós tínhamos um grupo de teatro. E era a pastora Cris que coordenava a galera. Eu me lembro que ela se empenhou bastante na época de fazer curso de direção de teatro, porque ela tinha assumido essa frente, ela foi fazer curso, ela foi estudar lá, e formou um grupo de teatro lá na igreja. O grupo de teatro que nós tínhamos lá era convidado para ir nas escolas. Ele era convidado a participar do festival de teatro que tinha lá, regional, e participava todos os anos. Mas por quê? Porque buscou fazer o melhor dentro daquilo que tinha de possibilidade, né? Então esse é um desafio nosso, né? É um grande desafio. E eu acredito que, assim, devagar a gente tá indo, né? Eu fiquei muito feliz que, eu acho que foi antes da pandemia, a companhia Giovanni Si ganhou o prêmio Bibi Ferreira no musical. Eles são fera, né? Eles ganharam um prêmio de notoriedade, né, o maior e mais importante prêmio, né, do musical. Então, eles ganharam o prêmio Destaque. Então, estamos sendo reconhecidos, sim, mas a gente podia ter mais abrangência. E é uma coisa assim, Jesus falou, né? A parábola ali dos talentos, né? Não enterra o seu talento. Desenvolva o seu talento. Multiplique ele, né? Multiplique ele. Então, é uma coisa assim que é tão clara nas escrituras.
Por que a gente não entende? Onde a gente está errando? A gente precisa entender onde nós estamos errando. A gente precisa se dar conta, corrigir e virar essa rota, né? É muito importante. Gisela, me diz assim, que conselho tu darias para os pais que identificam nos seus filhos algum talento artístico, né? Seja dança, seja música. O filho tem uma predisposição, um gosto, ou que seja apenas uma vontade, né? Eu quero dançar na igreja, eu quero tocar na igreja. Que conselho tu daria para os pais? Coloque o seu filho para estudar sobre o seu ofício. Perfeito. Eu acho que não tem como fugir disso. A pessoa tem um talento natural para oratória. Então, ela precisa estudar sobre isso. A pessoa escreve com maestria. Então, leia muito e continue, né, se desenvolvendo nisso. A pessoa tem uma habilidade, né, para dança. Tem que estudar. Para o teatro, ela vai ter que... A gente precisa de referência. A gente não pode... A nossa referência nunca pode ser nós mesmos. A inspiração é diferente, né? O talento natural é diferente do que a gente precisa entender quem fez antes de nós, o que a pessoa fez antes de nós, onde nós estamos e para onde a gente vai. Um artista que não tem uma visão a médio prazo, a longo prazo, ele não vai a lugar nenhum. Uma pessoa que não tem uma visão, ela não vai chegar em algum lugar. Então, a gente precisa ter uma visão. Ok, eu tenho isso, mas o que eu vou fazer com isso a longo prazo? Então, a gente precisa se planejar, a gente precisa enxergar, né? Eu acredito que o artista, ele pode ser enquadrado, digamos assim, dentro do ministério profético. E o profeta é aquele que enxerga além, né? Ele enxerga, tanto que um dos símbolos do profeta é a águia. E ela voa, é o pássaro que voa mais alto, enxerga além. E Jesus, ele enxergava além. Jesus, ele enxergava coisas e detalhes, e tinha uma visão, e tem, né, porque ele é eterno, diferenciada. Então, o artista, ele é a pessoa que vê um copo, mas ela tira a função do copo para tomar e transforma um copo em outra coisa. Dá uma outra utilidade além. Dá uma outra utilidade além por causa da sensibilidade dele. Então, a gente pode usar a arte para tanta coisa, né? E até além do digamos assim, do que é sagrado, a gente pode usar a arte para falar sobre coisas comuns, né? Sobre a vida comum, a gente não pode separar isso, né? Porque, por exemplo, usar a arte para a educação não está separado, nada está separado. É humano. É humano, né? Jesus veio e se fez carne, né? E habitou entre nós. Quando Deus cria as coisas, ele cria o que é material e ele diz, e Deus viu que era bom. É bom, tudo é bom, desde que a gente tenha a essência, o princípio. Nós nascemos de novo, então o que a gente vai fazer vai glorificar a Deus. Perfeito. Não necessariamente só como uma forma de evangelismo panfletário, mas a gente precisa se expressar como um todo dentro da sociedade. Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa influenciar todas as áreas, a gente precisa entender, a gente precisa expandir o nosso pensamento e se inserir. E automaticamente vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus, porque é a essência, é aquilo que está dentro. Perfeito. E uma coisa ainda, voltando, né, no ponto
desse conselho que tu estás dando aí para os pais, né, colocarem seus filhos para estudar, né, uma escola de dança, escola de música, enfim, especialmente na questão da dança, se tu não fizer com técnica, o risco de lesão é gigante, não é? É enorme. É enorme, porque são movimentos que fogem do natural, que é andar, né, agachar, vai além, vai te requerer mais amplitude de movimentos, né, torções, enfim. E se a gente não fizer isso, não se preparar, a gente vai acabar... quantas vezes já me lesionei e sempre... busquei a técnica. Então, mesmo com a técnica, a gente se lesiona. Imagina sem ela. Não, o risco é total. Sim, é total. A todo momento. A todo momento. E outra, por exemplo, quem suporta, por exemplo, no louvor, quem suporta ouvir um cantor desafinar, né? Aquilo vai... de uma certa forma, vai te tirar... Ele desafinar eventualmente é um acidente. Agora, se ele canta desafinado, é uma coisa que agride, né? Quem ouve. Eu tenho muita sensibilidade, né, musical em função da vida... vive em torno da música. Vivo em torno da música. Então, eu vou falar uma coisa assim, me atrapalha algo que foge... Sim, da métrica, digamos assim. É matemático, né? Então, eu tô lá no santo dos santos, digamos assim, e aí... É como se desse um grito no ouvido. Exato. Então, e não é uma crítica para destruir aquele que tá fazendo, mas digamos assim, poxa, vamos melhorar, vamos ir além. Afinal de contas, o Senhor merece o nosso melhor. Né? Exato. Isso é uma coisa interessante, que quando nós olhamos tanto o tabernáculo como o templo, que depois foi dedicado ao Senhor, os dois elementos, eles possuem muitos elementos artísticos dentro. Muita coisa artística. Sejam as peças que eram construídas, né? O candelabro, a mesa, a arca, o altar, tudo eram obras de arte, né? Obras de arte que tinha a sua função litúrgica, evidentemente, né? De extrema importância. E depois isso vem a ser incrementado com a questão musical, né? Davi, ele acaba introduzindo dentro do ambiente a questão da música, da canção e tal. Tudo isso foi feito com o que havia de melhor. O próprio Senhor exigiu que os elementos utilizados fossem os melhores. Era ouro, né? Era pedras preciosas, eram tecidos e tintas que eram... não era a mais baratinha, não era a que tinha sobrando, não, tudo feito e produzido com o máximo de excelência que os homens poderiam fazer. E o próprio Espírito, né, vem lá e toma e inspira Bezalel e a equipe dele para construir as peças, para fazer as peças conforme o agrado de Deus. Então a gente vê esse princípio da excelência estabelecida lá na origem das coisas, né? E isso precisa ser mantido como princípio. Hoje, quais são as artes que estão sendo utilizadas? Bom, vamos incorporar o mesmo princípio, a excelência. Porque senão fica uma coisa feia, né, Gisela? Sim. Assim como tu disseste que na música, de uma certa maneira, quando tá fora, tá desafinado, isso causa um estranhamento, causa um desconforto. A dança não é diferente. Não é diferente. Né? Tu ter lá umas pessoas dançando ali, fazendo uma coreografiazinha, um passinho pra lá, um passinho pra cá, mãozinha pra cá, mãozinha pra lá, aquilo ali não comunica nada, né? Não produz nada. E talvez até o coração da pessoa ali esteja bom, ok, isso em si glorifica a Deus, mas num todo fica a desejar. Né? Sim, é complicado, porque a gente pode fazer, digamos assim, sem
desprovidos de entendimento a respeito do que a gente faz para fins de estudo, digamos assim, né? Eu estou lá, por exemplo, sei lá, no meu quarto, eu estou estudando, vou fazer algo desafinado ou vou fazer um passo que não esteja perfeito, mas quando eu vou quando eu vou espetacularizar isso, eu preciso estudar mais profundamente, eu preciso me dedicar mais. Então, talvez isso que a gente não esteja entendendo. Por exemplo, eu posso dançar sem nenhuma técnica dentro do meu quarto e adorar a Deus? Sim. Ok. Mas aquilo ali no culto, por exemplo, ou sei lá, num evangelismo, vai soar como língua estranha dentro do culto. As pessoas talvez não entendam, né? E não somente aqueles que entendem, mas até para o leigo. A gente não gosta de ver algo que não seja excelente. É natural nós que a gente consiga fazer essa distinção daquilo que é muito bom, daquilo que é mais ou menos. A gente acaba colocando, sim, um juízo de valor naquilo que a gente vê, sabe? É inerente a nós como seres humanos. Nós somos críticos, a gente critica. Isso não é ruim, isso não é malvado, né? Então a gente que os conceitos de belo, eles fazem parte da nossa estrutura, né? Nosso ser social vai sempre ter padrões. E o belo, ele acaba sendo um elemento importante nas nossas classificações, porque o belo a gente aceita, a gente acolhe, a gente se abre para o belo. E para aquilo que a gente julga feio, a gente cria resistência. Quando a gente usa as artes e encontra nela o belo, isso desarma as pessoas. Exato. Né? Desarma as pessoas. E aí entra num elemento que eu acho bem significativo, que é o uso das artes como ferramenta evangelística. Sim. Eu vou dizer, assim, minha opinião, tá? Eu não acho essencial as artes na liturgia de culto. A música, sim. Sim. Eu não acho a dança essencial. Por quê? Porque ela não está no contexto original. Certo? Eu não discrimino no sentido de que seja proibitivo. Não acho que seja o caso, né? Tanto que nós temos, né, essa expressão na nossa liturgia, não como obrigação, mas, né, como uma opção. Agora, como ferramenta evangelística, não sei se tem alguma melhor, né? E que é tão pouco explorada. É, muito. E talvez por nós não estarmos preparados para isso. Acho que vai muito do que a gente estava falando antes, né? Eu também não acho a dança completamente necessária dentro do culto. Eu acho que, inclusive, ela tá bem banalizada dentro do culto. Então, acho que em alguns momentos eu acho que é muito importante. Em outros, talvez não muito. E a gente, o bailarino, ele não precisa cumprir, de repente, uma escala, né? Eu, várias vezes, no culto, a paisana, digamos assim, me dá vontade de dançar. Em outros momentos, não. E eu confesso que, às vezes, eu me sinto até presa, sabe? Por que eu não posso me expressar na hora que o Espírito vem? Eu, como adoradora. Nos move, né? E isso é uma boa provocação. Eu acho que a igreja precisa encontrar essa liberdade sem descambar para o ridículo. Sim. Porque às vezes a gente vê alguns, em nome da liberdade, promover o ridículo. Sim. Que mais escandaliza do que qualquer outra coisa. Sim. Do que glorifica a Deus, né? Então, essa liberdade da expressão, que foi o que aconteceu com Davi,
quando transportava a arca, ele entrou numa liberdade de adoração intensa que a esposa se escandalizou, Sim. né? Mical se escandalizou, mas ali era tão de Deus que o próprio Deus trouxe sobre Mical um juízo sobre a postura que ela assumiu diante de Davi, né? E a igreja fica muito presa na escala. Aqueles que dançam são Escalados para o dia. Para dançar lá no púlpito como um elemento essencial da liturgia. E às vezes o bailarino está lá, ou a bailarina que está lá, completamente frio, desligado, desconectado, está lá numa dancinha, sabe? Como se faz um programa de televisão. E isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ou aqui, por exemplo, se a gente vai usar, então, a dança dentro do culto, eu preciso conduzir as pessoas em adoração. É necessário. Não faz o menor sentido eu sozinha, ou o meu grupo de dança sozinho, estarmos lá dançando. Na verdade, a igreja inteira tinha que dançar. É isso. Aí acho que a coisa afinou. Eu acho que essa é o alvo, sabe? Assim como Miriam, quando pegou lá o seu tamborim e começou a dançar no meio do povo, e essa celebração contagiou a congregação, né? Contagiou o povo. E ela era uma senhorinha. Sim. De idade bem avançada, né? E certamente ela não fez passinhos coreografados. Sim, ela dançou livremente. Uma expressão de adoração com dança. E aquilo tomou conta do arraial. Eu acho que a igreja precisa entrar nessa atmosfera de um louvor, de uma dança que toma o arraial, né, e faz com que aquilo transborde alegria. E aí eu vejo um outro problema que, pelo menos na minha avaliação, né, eu acho que nós estamos numa vibe de um tempo já bastante prolongado, onde os cultos se tornaram extremamente melancólicos. Sim. O período de louvor é bem curtinho. É uma melancolia. Sim. Sabe? Numa ideia de promover quebrantamento no povo, esqueceram de um elemento fundamental que é a alegria. Sim, a festa, a celebração. A celebração, né? Entrai nos seus átrios, né? Enfim, toda essa questão que a gente encontra nas escrituras, o povo celebrando em festa, e o celebrar em festa não está restrito aos dias de festa apenas, mas ao se aproximar do Senhor com esse coração alegre e festivo. Eu estou adentrando na presença do Eterno. Que coisa tremenda isso, né? Trazer isso para a atmosfera do culto, essa celebração festiva, a cada semana, a cada encontro. E ter, sim, o seu momento de ministração mais... tudo para mim é adoração. Né? Não é a segunda parte das músicas que é adoração, tudo é adoração. A celebração festiva é adoração, e aquela outra que nos coloca mais na contemplação, vamos dizer assim, também é adoração. Mas ficar só desde o início do culto naquela contemplação apenas, né? Naquele estilo contemplativo, torna um culto melancólico. Sim. Pesado, né? Não promove. Dramático. E eu acho que a gente perde muito com isso. A experiência, né, de um Deus alegre. Exato. Passa a ideia que Deus é triste. O povo de Deus é triste. E aí, por exemplo, nesse sentido, a técnica não tem sentido nenhum. Por que a gente... Então, a gente precisa entender, estudar. Aí sim se justifica, né, ok, eu vou simplesmente me expressar livremente como Miriam, ok, como Davi, ok, sem problemas. Mas qual é o objetivo disso? Eu, como ministro de dança, né? Eu preciso entender as coisas, eu preciso refletir a respeito disso. Por exemplo, dentro da cultura hebraica, que o senhor é tão familiarizado com isso,
é dança o tempo inteiro, não é? Agora, eu vou contar algo bem fresquinho para você. Agora, quando eu estava lá, né, foi dia 3, ou melhor, dia 6 de outubro, o conflito deu-se dia 7. Dia 6 de outubro, eu e o casal que estava comigo, nós estávamos na Galileia, andando numa rua. Uma rua bem movimentada, rua na cidade ali de Tiberíades. E um rabino veio direto em mim. E ele chegou e me chamou para ir acompanhar ele. O casal estava comigo, veio junto. Eles ficaram assim meio assustados, o que está acontecendo? Eu disse, vamos. Eles atravessamos a rua e fomos até uma sinagoga que estava tendo uma celebração. No final da festa de tabernáculos, tem uma festa dentro da festa que chama-se Simchat Torá, que traduzindo é a alegria da Torá. É quando eles terminam de ler a Torá ao longo de um ano. Eles têm uma distribuição onde eles leem a Torá e a Haftará ao longo de um ano. E na última semana, na última porção, eles fazem essa festividade, essa celebração. E entramos ali na sinagoga onde eles estavam, e eles estavam todos cantando e dançando. Dançando pelo quê? Pela alegria de ter a palavra de Deus. Deles terem tido o privilégio de, ao longo de um ano, ter estudado a palavra de Deus com as suas famílias. E aí eles pegam os rolos da Torá, né, e eles fazem um cortejo, dançando no meio do povo com aqueles rolos, né, normalmente os rabinos carregando e tal, e passam para os chefes de família, eles vão carregando, e as famílias vêm com esse, e tudo cantando e dançando. E aí, por exemplo, principalmente as mulheres, né, eles não vão agarrar assim, elas beijam a mão, assim, ou o dedo, e encostam no rolo, sabe? Num sentido assim de respeito e tudo mais, mas beijam. E aí, de repente, o rabino pega os rolos e coloca nas minhas mãos para eu conduzir o cortejo. Eu, um gentil, só nós de gentios ali no meio daquele bando de judeu, sabe? Tu imagina aquilo profeticamente, o impacto que eu vivi naquele momento. O cara foi me caçar lá na rua, eu tava caminhando numa rua, um monte de gente andando, ele vai lá e me busca. Me coloca lá dentro no meio deles, coloca os rolos na minha mão para eu conduzir um cortejo. Eu só chorava. Sim, eu imagino. Eu só chorava. Aí no final eu fui agradecer ele e eu disse, eu amo Israel. Ele olhou sério para mim no fundo da bolinha do meu olho e disse assim, eu sei. Ai, meu Deus. Nossa! Eu desmontei ali. Isso foi noite do dia 6 de outubro. Dia 7 dá aquele perrengue lá em Gaza, né? Então, tu falasses em dança e é o tempo todo. Uma celebração muito viva, né? E com muita alegria. A palavra diz, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Eu não consigo imaginar uma pessoa adorando a Deus estática. Não tem uso de força? Eu não consigo pensar em adorar assim. E aí entra a questão de se libertar, às vezes até de amarras espirituais, sabe? Porque a gente tá ali engessado, talvez até pensando que tá adorando a Deus, mas a gente não tá na plenitude. Porque esse engessamento, ele nos impede da gente entrar numa atmosfera, da gente adentrar nesse adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Na plenitude de corpo e alma e espírito, de tudo junto. A gente tá muito, digamos assim, separado de Deus, eu acho. Mas quando a gente olha para as Escrituras e vê a manifestação de adoração, elas sempre estão associadas a posturas corporais. Sempre. Ou é se prostrar, ou é, sabe, se curvar.
curvar sua fronte, levantar as mãos, saltar, sabe? Dançar. Sempre tem o uso do corpo como expressão na condução de adoração. Pode observar, faz essa análise assim, né? Quando a Bíblia mostra atitudes práticas do povo em adoração, nota que eles têm comportamentos, que não é ficar caladinho, estático e parados e sem fazer nada, né? O corpo ele expressa, ele fala junto, ele comunica, ele se rende junto com a mente e o coração. Sim. Conecta tudo, né? Eu acho que isso que é tremendo, sabe? Essa liberdade que a gente tem em Cristo é tremenda e precisa, de repente, ser mais motivada, mais... A gente precisa se libertar. Giza, nós vamos caminhando aí um pouco pro final já do nosso bate-papo, que tá muito legal, assim, tô curtindo bastante, te agradeço pela disponibilidade de estar com a gente aí. Eu que agradeço a honra. Me fala um pouquinho deste momento teu, né? Tu tens uma academia, Sim. né? Fala um pouquinho da tua academia, do trabalho que você está fazendo, enfim. Conta pra nós, tem espetáculo em vista, né? Sim, a gente já está com esse trabalho, vai fazer 8 anos agora, aqui na cidade. Qual é o nome? Grampá Escola de Dança. Joia. Fica na Bozano, na segunda quadra ali, no prédio do antigo Totem. E nós estamos nos encaminhando para o encerramento do ano. A gente sempre faz espetáculos. Os nossos espetáculos sempre carregam uma mensagem. Talvez não no evangeliquez, na linguagem evangeliquez, mas sempre com princípios de Deus. Até porque a escola, ela abrange todas as pessoas, sem distinção. Então, a gente precisa fazer algo pedagógico. Precisamos estar voltados para a educação. Mas sempre dentro do princípio. Usando ou não palavras. Esse ano eu escolhi o tema João e Maria. Com referência nos contos de fadas, né? Dos irmãos Grimm. E esse... é uma referência só, a gente fez algumas modificações, mas é uma história que sempre me chamou muita atenção por nos trazer também princípios, né? A questão familiar, da pobreza, a questão de buscar o refúgio numa ilusão, que era a casinha de doces, a questão dos irmãos se unirem para derrotar o mal, derrotar a bruxa e voltar para casa. É cheio de valores. Cheio de valores. Então, é algo que sempre me chamou muita atenção. Então, a gente vai fazer o espetáculo, né? João e Maria. Eu não sei se eu falei, mas se não falei, estou falando agora, que o tema é João e Maria. Sim. E para as crianças é algo muito valioso, essa questão de qual a moral da história, né? As crianças, elas aprendem muito dessa forma, né? Tem a questão lúdica e por trás disso um princípio. Então, nós estamos trabalhando nisso e vai ser muito bonito. E todos aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho estão convidados. Vai ser dia 17 de dezembro, no 13 de maio. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou fazoca. E eu tenho uma bailarina. Da filhota também. Claro, minha filhota tá lá. Ela digamos assim, tu és uma grande influência na vida dela, né? Que ela estuda contigo já desde pequenininha, né? Isso. A Luísa está com 17 anos e acho que se fez uma boa bailarina. Acho que ela é diferenciada quando Sim. se expressa e é dedicada, ela tem aquela preocupação desses princípios que aqui foram tratados, né, de fazer com excelência, com dedicação, com amor, e ela faz aquilo com muito amor, né?
E ela está agora, né, na iminência desse novo espetáculo, né? E a gente todo ano tá junto lá, assistindo. Até uma vez eu participei de um espetáculo que você produziu, não dançando, né, Gisela? Porque seria um escândalo, assim. Mas você produziu um espetáculo que tinha uma parte teatral no espetáculo e uma narração, né, um narrador da história. E eu participei daquele momento ali. Foi muito legal. Eu curti demais aquela experiência. Me lembrou bons tempos do passado que a gente atuava também. E foi bem divertido. Parabéns, Gisa, pelo teu trabalho. Muito obrigada. Acho que tu és, na cidade, talvez maior referência no assunto, para mim, pelo que eu conheço. Eu estenderia isso até não apenas na cidade. Eu acho que no Sul a gente tem poucas referências tão qualificadas quanto você. Eu não posso falar do resto do Brasil, que eu não conheço muito, mas da onde eu conheço, você é extremamente considerada e respeitada, e estar conosco aqui no Teologia e Sociedade, para nós é uma honra, um privilégio te ter aqui, né? E que esse espetáculo possa ser, mais uma vez, né, como sempre foi, um impacto, né? Ele possa produzir os seus devidos frutos. Amém. E a gente possa se alegrar junto com tudo isso. Amém. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e tomara que esse trabalho realmente o propósito inicial foi sempre produzir frutos que permaneçam. É isso aí. Pessoal, então nós estamos finalizando aqui o nosso programa Teologia e Sociedade, hoje com a presença da Gisela, falando, né, com tanta propriedade, com tanta autoridade sobre o assunto, a temática das artes, né, relacionada a ela ao universo cristão, e foi mágico, foi maravilhoso, foi fantástico esse tempo aqui com a Gisela. E eu acho que você pode, né, além de curtir, quem sabe quantas pessoas você conhece aí que pensa, seria legal se fulano de tal ouvisse sobre esse assunto, essas ideias, esses conceitos, isso pode ser positivo. Então, curta, compartilhe, ative aí os sininhos, né? Sempre às segundas-feiras à noite nós estamos publicando os nossos vídeos, nossos podcasts. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo encontro.